Ricardo nunca imaginou que chegar mais cedo em casa mudaria sua vida para sempre. Naquele dia, o milionário abriu a porta de sua mansão em São Paulo sem anunciar sua chegada e encontrou um silêncio pesado, um ar diferente, como se a própria casa escondesse algo que ele jamais deveria descobrir. O silêncio só era cortado por um som abafado vindo do andar de cima, uma mistura de choro e sussurros que despertou nele uma sensação estranha de urgência. Subiu as escadas devagar, cada passo ecoando no peito como um aviso. Ao se aproximar do quarto da filha, teve a certeza de que algo não estava certo. Quando abriu a porta, congelou diante da cena. Clara estava encolhida, os olhos marejados, enquanto Lívia, a babá, a abraçava com força, como se quisesse protegê-la de algo invisível. O olhar que a menina lançou para o pai não era de alívio, mas de medo, e esse detalhe o deixou sem chão. Nunca em anos de convivência tinha visto a filha encará-lo daquele jeito. Clara sempre foi silenciosa, mas naquela tarde havia algo em seus olhos que gritava mais do que qualquer palavra. Lívia percebeu a presença do patrão e tentou disfarçar, soltando devagar a menina e murmurando: "Já passou, está tudo bem." Mas Ricardo sabia que não estava. Helena, sua esposa, surgiu no quarto segundos depois, apressada, com um sorriso forçado e a voz nervosa. "Amor, você chegou cedo." Clara só teve um pequeno susto. Ricardo não conseguia acreditar. Aquilo não parecia em nada com um simples susto. A forma como Clara se agarrava à babá e como evitava o olhar da mãe mostrava algo mais profundo. A menina não disse uma palavra, mas olhava para o pai com intensidade, como se esperasse dele uma atitude. Durante o jantar, Ricardo observou em silêncio. Helena cortava a comida de forma mecânica, sorria sem brilho e desviava os olhos sempre que a filha a encarava. Clara quase não comia, o garfo mal chegava à boca. De vez em quando, seu olhar se enchia de desconfiança e dor. O empresário, acostumado a lidar com milhões em negócios, não conseguia decifrar a própria família. Mais tarde, tentou conversar com a esposa na varanda. Ela observava as luzes da cidade e respondia a cada pergunta com frases frias e ensaiadas. Foi só um susto. Não há motivo para preocupação. Ricardo insistiu, segurando a mão dela e percebendo que tremia. "Helena, o que você não está me dizendo?" A resposta foi um sussurro que o atravessou como uma lâmina. Algumas coisas é melhor não saber. Nos dias seguintes, passou a reparar em cada detalhe. Clara evitava a mãe e buscava sempre a presença de Lívia, como se fosse nela que encontrasse segurança. O peso da culpa começou a corroer Ricardo. Será que havia falhado como pai por nunca ter notado esses sinais? Passou a observar a filha em silêncio, tentando decifrar os gestos e olhares que carregavam mensagens escondidas. Numa madrugada, levantou-se para beber água e encontrou Clara acordada, sentada na beira da cama com os olhos fixos na porta. A menina não disse nada, apenas levantou o dedo e apontou para o corredor escuro. Um arrepio subiu pela espinha de Ricardo. No dia seguinte, tentou conversar com Helena, mas ela se mostrou ainda mais evasiva. Disse que eram apenas fases de uma criança sensível e especial, mas o pai já não acreditava. Foi então que uma pista inesperada surgiu. Ao buscar Clara na escola, Ricardo percebeu que a mochila estava mais pesada que de costume. Ao abrir, encontrou um bilhete dobrado. Reconheceu a letra delicada de Lívia. A mensagem era curta, mas devastadora. Ela precisa ser protegida, custe o que custar. O coração disparou. Por que a babá escreveria aquilo? De quem sua filha precisava ser protegida? Naquela noite, foi até o quarto de Lívia e mostrou o bilhete. A jovem ficou nervosa, os olhos marejados. "Eu não posso dizer tudo, mas acredite em mim, Sr. Ricardo. O perigo não vem de fora desta casa." Essas palavras ecoaram em sua mente como um trovão. Pela primeira vez, a desconfiança em relação à esposa se transformou em certeza dolorosa. Ricardo, então, procurou o médico da família, Dr. Maurício, que cuidava de Clara desde pequena. Pressionado, ele confessou que anos antes, Helena havia levado a filha em estado de
choque após presenciar um acidente suspeito. A menina guardava lembranças fragmentadas de algo terrível. Helena o convenceu a manter segredo, alegando que era para proteger a família. Mas a verdade é que Clara nunca esqueceu. De volta à mansão, Ricardo confrontou a esposa. A tensão era insuportável. Clara dormia no quarto e Lívia já havia se recolhido. Na sala, Helena tentou negar até não aguentar mais. Chorando, admitiu: "Naquela noite eu estava com outra pessoa." Clara viu o acidente, viu o sangue, viu tudo. "Eu só quis proteger nossa família, não queria perder você." Ricardo sentiu o mundo ruir ao seu redor, como se as paredes da própria casa desabassem sobre ele. Não era apenas a dor de uma traição conjugal, mas a revelação de um segredo obscuro que a filha carregava desde a infância, escondido nos silêncios que todos haviam ignorado. Helena tentou justificar-se, alegou medo, vergonha, circunstâncias, mas ele não quis ouvir. As palavras dela soavam ocas diante da gravidade do que havia sido encoberto por tantos anos. Sem responder, subiu as escadas lentamente, cada degrau mais pesado que o anterior, até chegar ao quarto de Clara. Encontrou a menina acordada, com os olhos marejados, abraçada ao velho boneco de pano que a babá lhe costurara quando ainda era bebê. Aquele objeto gasto pelo tempo parecia ser sua única proteção contra o mundo adulto que tantas vezes a tinha traído. Ricardo se sentou ao lado dela, tomou sua pequena mão entre as suas e, com a voz embargada, pediu perdão. "Meu amor, eu devia ter te ouvido antes." Clara, encolhida entre os travesseiros, ergueu os olhos para o pai com uma coragem tímida. Seus lábios se moveram lentamente até formar uma única palavra, carregada de peso e de inocência ao mesmo tempo: verdade. As lágrimas escorreram no rosto de Ricardo em silêncio. Ele finalmente compreendia. A filha sempre tentou mostrar a dor que carregava, mas ninguém quis escutá-la. No dia seguinte, decidiu que sua vida mudaria por completo. Não haveria mais desculpas nem ausências. Levou Clara ao parque, observou-a correr livre pela grama, soltar gargalhadas que soavam como música após tanto silêncio. Viu seus olhos brilharem ao segurar um balão colorido e, por um instante, percebeu que a infância dela ainda podia ser resgatada, mesmo que parcialmente. Naquele momento, sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, a filha se libertava um pouco do fardo invisível que a sufocava. De volta à mansão, olhou para Helena. Já não a reconhecia. A mulher diante dele parecia uma estranha, alguém moldada em mentiras e aparências. Não levantou a voz, não buscou vingança, não fez escândalo. Apenas decidiu em silêncio que nada mais seria como antes. Com o passar dos dias, Ricardo se aproximou ainda mais de Clara. Aprendeu a ler seus silêncios, a interpretar os gestos pequenos, a valorizar cada vitória. Um sorriso espontâneo, uma frase dita sem medo, uma noite de sono sem pesadelos. Descobriu que amar também significava paciência e presença, não apenas palavras. Certa noite, enquanto assistiam a um filme juntos na sala, Clara repousou a cabeça no ombro dele. O silêncio durou longos minutos até que ela repetisse como um sussurro carregado de confiança: verdade. Ricardo fechou os olhos, permitindo que as lágrimas corressem novamente. Compreendeu naquele instante que, apesar da dor irreparável, havia um futuro possível, um futuro erguido sobre a honestidade e o amor incondicional. Helena, observando de longe, percebeu a extensão da perda. Já não se tratava apenas do marido que se afastava, mas também da filha que a rejeitava. O vínculo de confiança havia se rompido de maneira definitiva, e o vazio que restava seria eterno. A mansão nunca mais foi a mesma. O silêncio que preenchia seus corredores já não era o silêncio sufocante das mentiras, mas o eco inevitável das consequências. Clara, com sua pureza e coragem silenciosa, havia ensinado ao pai uma lição cruel e transformadora. A verdade pode ferir, pode destruir certezas, mas é também a única via capaz de libertar.